Você precisa ouvir a Deus todos os dias. Diz o texto: as minhas ovelhas, escute bem, ouve a minha voz, e eu as conheço, e assim elas me seguem, e dou-lhes vida eterna, e jamais perecerão. Eu estou certo e convicto que a esmagadora dos crentes hoje estão em profunda rebelião contra Deus. Você sabe o que é pecado de rebelião? A Bíblia diz que rebelião é comparada ao pecado de feitiçaria. O que é rebelião contra Deus? É quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. O que você precisa entender é que não existe ordem maior de Deus e ordem menor de Deus. Não existe mandamento pequeno e mandamento grande. Qualquer mandamento de Deus é mandamento de Deus, sendo ele grande ou pequeno. O que Deus nos ordena e não praticamos, isso nos coloca em profunda rebelião contra Deus. Preste atenção. No livro de 1 Samuel, capítulo 12, 23, sobre Saul, diz assim: pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Olha que interessante. Deus chama desobediente de duas coisas aqui: feiticeiro e arrogante. E por quê? Essa é a história da intriga de Deus com Saul. Nesse ponto aqui que eu estou convicto que a esmagadora maioria dos crentes estão em profunda rebelião contra Deus, e nesse caso a Bíblia chama de arrogantes e feiticeiros. Meu irmão, não existe crente arrogante, da mesma forma que não existe crente feiticeiro. Vejamos por que a Bíblia nos coloca em rebelião contra Deus. Por causa, em primeiro lugar, da desobediência. Primeiro lugar, vamos lá. A Bíblia Sagrada manda você fazer jejum, e você não faz. A Bíblia manda fazer jejum, mas tem uma teologia aí que diz que jejum é coisa da lei. Vamos lá. Você vai se lembrar que Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. O pecado original é um pecado de quebra de jejum. Eu não quero que você saia daqui se sentindo um adventista ou um testemunho de Jeová, tipo assim, não querendo mais comer um pudim. Bom, eu não sou do doce. Eu não sei o que é, não gosto de açúcar, não gosto de refrigerante. Meu paladar é mais voltado ali para frutas e etc. Então não quero que você fique com peso na consciência por não querer comer. Na realidade quero. Mas eu quero que você entenda muito bem a questão da comida. Deus plantou duas árvores no jardim, Ele não plantou uma de frente para outra, diz a Bíblia. Uma Ele chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra Ele chamou de árvore da vida. Deus não chamou a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, uma de frente para a outra. Ele não plantou aquilo para Adão comer. Uma Ele disse: Adão coma. A outra Ele disse: Adão não coma. Seria injusto se Deus tivesse dito: Adão só coma dessa árvore, porque só tem essa árvore.
Então por que que Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e da morte? Não foi para Adão comer, foi para Adão não comer. O que Adão perdeu quando ele comeu? Ele perdeu domínio, arbítrio. Ele perdeu a sua vontade. O que que Adão fez? Comeu justamente aquilo que ele não podia comer. O que que ele fez ali? Uma quebra de um jejum. Qual é o problema? O mundo jejua, o católico jejua. E eu sabe o que é interessante? Que eles terminam o carnaval e começam 40 dias de jejum chamado quaresma. Eu nunca fui católico na minha vida, mas você sabe o que é um carnaval? É uma licença que a igreja católica deu de 6 dias para as pessoas pecarem até a Páscoa, e depois começam 40 dias de jejum chamado quaresma. Então antes da quaresma, veja, o carnaval vem depois da ideia do jejum da quaresma. A igreja católica, não entendendo e não sabendo como fazer, eles colocaram a festa da carne, esse é o termo, carnaval, festa da carne, dando licença para o povo, licença para pecar, para depois se purificarem por 40 dias para a Páscoa. E isso vem da Babilônia, uma festa para o povo pecar. Então fazem um jejum de 40 dias para se santificar. Olha que interessante, católico jejua, umbandista jejua 2 vezes por ano de 40 dias, muçulmano faz um jejum de 40 dias chamado Ramadã, kardecista jejua, crente não jejua. E aí, veja, Jesus disse arrependei-vos, João Batista disse arrependei-vos, Paulo disse arrependei-vos, os discípulos disse arrependei-vos, o crente, mais amor, menos julgamento. Antigamente você pregava contra o pecado, as pessoas mudavam de vida, hoje mudam de igreja. Meu irmão, se você não topar com o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. Cristianismo não é sobre vou fazer o que eu quero e depois me viro diante do trono. Só Deus pode me julgar, dizem eles. Isso não te assusta? Porque se você pudesse me julgar, seria menos pior do que Deus. Esse negócio de só Deus pode me julgar deveria tremer você, porque na realidade você faz coisa que só Deus vê, coisas que só Ele pode julgar. Você faz coisa para alguém te julgar que não poderia ver o que só Ele vê. Eu preferiria cair na mão dos homens. Davi disse: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum pecado. Eu vou te dizer, nós fazemos coisas e entramos em lugares que Deus é odiado, e fazemos coisas que só Deus pode ver, então só Ele pode julgar. Na realidade deveríamos temer isso e não agir como se fosse algo tão comum. Preste atenção, em primeiro lugar, sobre por que nós estamos em rebeldia, em rebelião contra Deus, semelhante ao pecado de Lúcifer. Em Joel 2:12 começa assim, ó, vamos lá. Voltem-se para mim com jejum. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu estava pregando aqui em Goiânia essa mensagem, haviam 7.000 pessoas. Pastor Cirilo estava fazendo louvor, junto com David Killa. Terminei de pregar, o pastor me tirou do púlpito,
pegou o microfone e disse que eu estava equivocado quando eu disse que os desviados vão para o inferno. Algumas pessoas vão se lembrar disso, isso tem muitos anos. Nunca mais voltei nessa igreja, porque eu disse: se você continuasse na sua rebelião contra Deus, apartado-se da videira que é Cristo, Jesus voltaria e você ficaria. E isso foi um problema tão grande que eu fui despregado em cima do púlpito. Peguei meu iPad, fechei, e o Espírito Santo falou assim: fica tranquilo. Eu disse: você que está desviado, venha para Jesus, volte para Jesus, porque se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Quem ama Jesus, olha, pode 7 vezes o justo cair, 7 vezes Deus o levanta, mas não conheço o justo que continua caído. Ensinaram por aí em Goiânia que não importa se você é desviado, não importa onde você esteja, você vai para o céu. Teve um pastor que ensinava o seguinte: gente, eu ouvi isso numa rádio aqui em Goiânia. Você ouviu muitas vezes isso, hoje somos resultados, eu falo como um goiano, eu não. Somos resultados dessa teologia, de que muitos anos foi ensinado. Gente, o cara pecou, foi 35 anos crente, caiu, um dia lá caiu com uma mulher que não é sua. Qual o nome disso? Depende. Se ele era solteiro e ela era solteira, é prostituição. Se os dois eram casados, é adultério. Se um era casado e a mulher não era casada, é prostituição para ela e adultério para ele. De qualquer forma, é pecado moral. E eu estava ouvindo uma rádio em Goiânia por volta de meio-dia, alguma coisa, vindo em Goiânia, muitos anos deixando de vir em Goiânia. Esse dia estava com meu amigo, um dos homens mais quebrantados que eu conheço, estava almoçando com a gente hoje. Foi no hotel almoçar comigo, ele comeu a carne dele e depois a minha. E ainda fez um vídeo rindo. Eu falei assim: tem base? O cara veio no meu quarto, comeu a carne dele e a minha. É um dos caras mais engraçados que eu conheço e mais de Deus que eu conheço, que é o pastor Lucas Galdino. E aí, depois dessa história que ele foi no quarto comer a minha carne, em vez de comer a carne do meu filho, foi comer a minha. Ele falou: você vai comer? Você é? Não, dá aqui que eu como. Aí minha esposa olhou e falou assim: por que vocês não foram no restaurante? Eu falei: não, aqui é o lugar da resenha. E ele falou assim: Hernani, ele é bem Geraldinho assim, né? Hernani, por que você ficou tanto tempo sem vir em Goiânia? E eu contei essa história para ele. Da última vez que eu tinha vindo em Goiânia, em 2009, 4.000 pessoas aceitaram Jesus, me tiraram de cima de um púlpito, porque eu disse para as pessoas se arrependerem e voltarem para Jesus hoje na cidade, junto com Anápolis, que tem o maior índice de desviados do Brasil. Pois eu vou dizer de novo, Goiânia, eu conheço homens de Deus em Goiânia, só que eles vão desapontar você, e a culpa é sua, por colocar seu foco em homens. A sua motivação é Cristo, é sempre a cruz de Cristo. Um dia você vai chegar em Jesus e dizer: Jesus, eu saí da igreja por causa de fulano, beltrano, ciclano. E Jesus vai dizer: fulano mentiu, enganou, roubou, fez e fez, mas foi a mim que você abandonou. Irmãos, meu pai tem 80 anos, ele tem demência do lóbulo frontal, como o do Bruce Willis. E você sabe a diferença das demências, tem dos lobos laterais e frontal. A frontal, você vai perdendo todo ano, o tal do Alzheimer, você vai perdendo as memórias curtas. Cada mês você perde 10 anos, 5 anos. O meu pai já pensa que eu sou irmão dele. E ele olha para a esposa dele e fala assim: bem, quem que é esse? Então eu já não tenho mãe e não tenho pai, tem um corpo ali. E a gente sabe lidar com isso.
pastor, 5 filhos são pastores, eu teria todos os motivos do mundo para odiar o que vocês chamam de igreja. Eu sou daqui, mas eu tenho todos os motivos do mundo para perder a paciência quando eu vejo alguém falando mal de igreja, porque eu sei separar muito bem a igreja de Cristo daquilo que se diz igreja de Cristo. Jesus não vai voltar por uma viúva, Ele vai voltar para uma virgem noiva pura e imaculada, chamada igreja. Eu amo a igreja de Jesus. Eu sei o que é a igreja de Jesus. Eu já passei de tudo que você possa imaginar no que é igreja. Eu já vi gente em camarim puxar uma carreirinha de cocaína e subir totalmente drogado. Muitas vezes. Meu filho e eu já vimos coisas aí na estrada que você não tem noção. Não injetamos crítica nas nossas veias. Injetamos a nossa vida de oração nas nossas veias. Somos questionados por Deus e nos perguntam: o que você está pondo na sua veia? O que você injeta? É fuxico gospel? Eu não quero saber quem caiu, quem está de pé, quem é famoso, quem não é. Eu quero 5 milhões de almas para Jesus. Você fala, esse cara está sonhando. Bom, um dia eu saí daqui sem saber falar direito. E hoje são 22 livros em 3 idiomas. Eu tenho 6 livros em espanhol, 3 livros em inglês, 4 best-sellers, 72 países viajados. John Wesley ganhou 5 milhões de almas num barco, viajava 6 meses num barco. Por que que eu tenho 1 milhão de pessoas no Instagram? Eu tenho 22 milhões de visualizações no YouTube, viajo o mundo todo e não posso ganhar 5 milhões de almas como ele. O meu foco é só isso. E eu sei que eu devo conseguir isso com 42 anos de idade. Essa é a minha vida, é o meu foco. Eu nasci para isso. Eu não presto para mais nada. No entanto, há um preço. Eu não oro para ter mérito. Na realidade, eu oro absurdamente para conseguir dar todo o mérito a Jesus. Porque não é fácil você ver Deus te usar e depois ainda dar o mérito a Ele. Se você não for de oração, você vai roubar a glória. Na realidade, eu oro justamente para dar a Ele o mérito. Não é para ter mérito dele. Ele vai me amar, eu orando ou não. Mas eu faço isso para agradá-lo. O meu amor por Jesus é maior do que meu amor pelo meu ministério. É maior do que meu amor pela minha esposa. É maior do que meu amor pelos meus filhos. É maior pelo meu amor por tudo. A obediência a Deus não tem a ver se é graça, se não é graça. Nós estamos em profunda rebelião contra Deus, porque tem gente que pensa que desobedecer a Deus nisso é uma coisa, desobedecer a Deus nisso é outra coisa, é desobediência. Joel 2:12 diz assim, põe na tela, vamos examinar. Vocês estão com pressa? Eu não. Joel 2:12 começa assim, ó. Começaria assim: contudo agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. Bom, preste atenção, só tem uma maneira do seu coração voltar para Deus: com jejum. Diga bem alto. Você sabe o que é jejum? Deixe-me te explicar, porque o jejum, ele é muito mal explicado hoje em dia. Deixe-me te falar. Quando você jejuma, Deus é o mesmo na hora que você jejuma, Deus é o mesmo antes de você jejuar, e Deus é o mesmo depois que você para de jejuar. O jejum e a oração não foram feitos para mudar Deus. O jejum foi feito para mudar quem jejua. E por que a Bíblia exige que nós jejuamos? Preste atenção.
Todos os textos de jejum na Bíblia estão completamente conectados, ligados a uma palavrinha muito simples chamada auto-humilhação. Humilhação é uma coisa que nós praticamos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não vai te ajudar a adorar Ele. Tipo assim, vem aqui e cante para mim, quão grande eu sou. Ou então, preciso de mim, distante de mim, Senhor. Deus não vai te ajudar a adorar Ele. Ele vai te ensinar. Deus não vai te ajudar a orar. Ele vai te ensinar. E Deus não vai te ajudar a praticar jejum. O jejum foi feito para darmos a Deus. É uma auto-humilhação. Faz parte de uma oferta que damos a Ele como humilhação obrigatória. Preste atenção nisso. A Bíblia não espera que Deus venha e te humilhe. Não há um texto na Bíblia dizendo que Deus vai te humilhar. Se Deus vier para fazer algo, Ele vai te abater. Todos os dias na minha oração eu falo, Senhor, não precisa me tratar duro. Eu já entendi. Para quem que eu tenho que pedir perdão? Fala para mim, fala. Um tempo desse atrás, gente, eu dependo muito da unção. Então assim, não importa para mim o tamanho do congresso. Quando eu vejo, falo, gente, há muitos anos eu deixei de ser preletor de congresso, conferencista, porque eu preciso de um tempo, a unção e etc. Eu dependo demais. Só que algumas semanas eu pregava e a unção não vinha. E aquilo foi me dando crise. Assim, eu orava e ele seco, chateado, magoadão. Um dia eu falei, Senhor, o que eu te fiz? Porque o Senhor não fala, o Senhor não reage. E eu falava e ele não falava. Eu falava. Se já cheguei num pastor, foi engraçado. Você ouve tanto a Deus e eu não ouço. Falei, você percebeu que o doido é você? Você é pastor e não ouve a Deus e eu sou doido? Você, irmão, nunca ouça um homem que não ouve Deus. E o doido sou eu. O cara não ouve Deus e eu fiquei como doido. E aí, fui falando, lá um dia, 5 da manhã, eu ouvi uma voz muito alta dizendo, está difícil sem unção. Falei, está muito, Senhor. Está muito difícil. Ele falou assim, então para de falar mal do seu pastor. Eu falei, o senhor ficou doido? Eu não falo mal, eu amo meu pastor. Falo mal do meu pastor para ninguém. Ele falou, sua mulher não é ninguém? Eu falei, não, peraí, calma aí. Se eu não puder falar com a minha esposa, eu vou falar para quê? Ele falou, comigo. Eu falei, mas o senhor pode pelo menos me dizer o que eu falo do meu pastor? Posso. Você manda mensagem para ele, ele não responde. E manda, daqui 6 meses ele responde. E você reclama para sua esposa, azeda do coração dela, ela vai na de você, ela pega a raiva do seu pastor e você vai dar conta disso. Falei, tá bom, Senhor, eu já entendi, eu preciso do Senhor, eu não posso fazer nada. O que eu preciso fazer? Ele falou, facinho, liga para o seu pastor agora. Falei, calma, não, peraí. É 5 da manhã, falei, pode ligar. Falei, pastor, eu falei, Senhor, pensa bem, se eu já ligo, ele não atende. Se eu mando mensagem, ele não atende. 5 horas da manhã ele vai me atender. Não, ele vai atender agora, pode ligar. Então tá bom. Peguei o telefone, 5 da manhã, falei, Lu, na hora atendeu. Não é possível. Deixa eu seguir. Falei, ô Lu, vai cara, é o seguinte, eu estou te ligando. Ele falou, fala, Goiano. É que eu tenho que te pedir perdão. Aí ele começou a rir, porque ele é terrível. Aí ele parou de rir, eu fiquei sério, né? O que você fez? Eu falei, não, nada. Continue casado. Então por que você está me pedindo perdão? É porque eu falei mal de você. O que você falou? Eu falei, não, essa parte você esquece. O que importa é o que eu falei. Não, eu quero saber o que você falou. Cara, esquece, velho.
Não, eu quero saber. Não adianta você confessar que roubou uma corda e esquecer que tinha uma vaca presa na ponta da corda. Cara, esquece. Não, tá bom. Eu vou falar, mas para mim é assunto passado. Eu falei mal de você. O que é que você falou? Eu falei, esquece. Deus mandou pedir perdão. Eu falei, eu quero saber. Eu falei que eu mando mensagem para você e você não responde. Agora, para quem que você falou? Eu falei, não, deixa quieto. Rapaz, eu falei para mim, o que é que você falou para Elisandra? Eu falei assim, Luciano, eu falei para minha esposa, 1, 2, 3, 10, 15, 20. Luciano não responde mensagem. Luciano não responde mensagem. E ele ria. Eu não sei o que aconteceu, que agora eu mando mensagem, rapidinho ele responde. E aí ele liga, e ele fala, mas veja, na hora Deus secou a unção. São coisas que você só aprende, é muito pequeno, só conectado na vida de oração com Deus. O nosso problema é que nós não estamos conectados com Deus. E existe um senso de justiça própria em nós, que faz a gente sempre ver o nosso lado da história e a razão. E aí nós não ouvimos a Deus. E aí a Bíblia tem uma linguagem para lidar com a gente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Todos os textos na Bíblia estão completamente conectados à palavra jejum e à palavra auto-humilhação. Vamos ver alguns textos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo... Aqui nós temos 4 condições para vivermos um avivamento e 3 bênçãos. Todo mundo ama as 3 bênçãos, mas esquece as 4 condições. Começa: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se para 4 condições que parece que o povo deletou da memória deles. Se humilhar. Toda vez que você lê a palavra humilhar-se ali é fazer jejuns. Não há avivamento sem jejum. Não há avivamento sem movimento de oração. Não há avivamento sem buscar a face de Deus. Aí depois ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ver? Vou te dar mais um texto. Tiago 4, versículo 10. Olha que coisa poderosa. Vou te dar os textos sobre a auto-humilhação, o segredo para o avivamento. Humilhai-vos. A Bíblia não diz que Deus te humilha. Ela espera que seja algo que você faça. Uma das coisas que eu achei impressionante pregando isso, e o meu filho me lembrou, que a grande mágoa de Jesus com os fariseus, mágoa no modo de dizer, é que Jesus disse: não seja como os fariseus que oram em pé. Não tem problema orar em pé. O problema deles é que eles nunca queriam se prostrar. Não é a maneira que você ora. Se você estiver em pé com o coração prostrado, oração não é uma prostração do corpo, é uma prostração do coração. Mas os fariseus queriam mostrar de forma orgulhosa que oravam. Eles estavam em pé, com o coração em pé. Olha o que diz o texto. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: quem a si mesmo se exalta, Deus humilha. Quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Jesus conta até uma parábola dizendo: quando você chegar numa festa, senta no último lugar. Porque se você sentar na frente, alguém vai te tirar, porque tem alguém importante sentado naquele lugar. Mas se você estiver no último lugar e você for importante, alguém vai atrás de você e põe na frente. Uau! Jesus nos ensina isso de maneira prática. Humilhação é algo praticável. Aprenda uma coisa: ninguém aqui é humilde. Eu tenho um amigo meu aqui da Vila Nova, ele é pastor de hoje, uma das maiores igrejas na América.
Na época a gente chamava de Júnior, é o Costa Júnior. E eu amo aquele português goiano. E aí um dia chegou uma mulher para mim e para ele lá em Boston e disse assim: pastor, ore por mim. E veio perguntando para mim e o Júnior, que aquele, você sabe, o amor do português é amor de mula. É assim, ó, puf! E eu calado e o Júnior ouvindo, e a mulher chegou assim: ora por mim, pastor, porque o diabo está acabando com a minha vida. Tudo que eu faço está errado. Se eu monto uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. E eu ouvindo, gente. E esse meu temperamento colérico, tipo seu Saraiva, eu sou da época com a sobrancelha para cima. Depois dos 40 você vai e escolhe a briga para brigar. Você fala, essa vale a pena, essa não vale. E eu ouvindo e o português ouvindo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, irmã. Eu vou ficar 3 dias aqui, eu vou orar 3 dias, no final a gente dá a resposta. A gente orou, chegamos na irmã, no final dos 3 dias, eu com o Júnior, conversando a história da irmã, ela montava negócio, tudo dava errado, as coisas só davam errado na vida dela. Chegamos a uma conclusão, falei, vamos conversar com a irmã. Terminou a conferência, falei, irmã, vem cá, Deus falou com a gente. O Júnior falou, deixa eu falar. Falei, vixe, você não quer que eu fale, Júnior? Não, eu quero falar. Então fala, Júnior. Aí o Júnior olhou para ela e falou assim, irmã, eu tenho 2 notícias para te dar. Primeiro, não é o diabo que está atrapalhando sua vida. Ela, uau! Eu olhei para a cara dela e falei assim, a segunda eu dou. Qual? É Deus que está atrapalhando sua vida. Ela, como assim? Olha o que diz a Bíblia: eu exalto os humildes e abato os orgulhosos. A palavra abater que nós vamos estudar é atrapalho a vida de gente orgulhosa. Sabe o que significa, irmão? Que o orgulhoso pede um carro, Deus toma o que ele tem. Que o orgulhoso pede uma casa, Deus toma o que ele tem. Se o orgulhoso pedir um filho, Deus fecha a madre dele. Tudo que ele ora, Deus faz o contrário. É o que está na Bíblia. A mulher saltou dessa altura, queria me bater. Humilde ela. Será que estava errado? Falei, quem está atrapalhando a sua vida não é o diabo. Diz a Bíblia aqui, ó, eu abato, eu atrapalho. Ele não ouve a oração de gente orgulhosa. Você quer ver, ó? Salmo 35, versículo 13. Por que nós oramos e jejuamos? Gente, não é fácil o homem ver seu coração. Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau. Se fosse fácil, você não precisava Deus te mostrar. Diz assim, ó, vamos lá. Contudo, Salmo 35, 13. Da minha parte, entretanto, quando estiverem doentes, diz assim, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejuns. Presta atenção, todos os textos na Bíblia de jejum é auto-humilhação. Você se humilha para Deus ouvir. Quando você se humilha, você fala, Senhor, eu sou. Lá no sul se diz farrapo, é um pedaço de pano que se coloca aqui, ó. A palavra farrapo é resto de pano. Eu sou um farrapo de gente. Nós somos orgulhosos, mega ultra maníacos, exaltados. Existe um negócio que a gente tem que se aproximar em Deus e dizer, Senhor, o Senhor não me deve nada. Você quer ver mais um texto? Isaías 58, versículo 3. Tem uma história aqui interessante, Isaías 58, versículo 3. Porque o povo orava, jejuava e reclamava que Deus não ouvia. Você quer ver? Ó? E questionam, por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos nos humilhado, vê? Jejum e humilhação é a mesma coisa. A história aqui é o seguinte: o povo orava, jejuava, mas Deus não ouvia. Por que Deus não ouvia? A razão está em porque o seu jejum se deleita nos seus próprios desejos. O negócio do povo é o seguinte: eu vou jejuar para ter um carro, eu vou jejuar para ter uma casa, eu vou jejuar para ter milagre. Ninguém jejua para se humilhar.
só pedis e não recebeis porque pedis mal. Jejuais e não respondeis porque jejum é errado. O jejum é para matar você, sua carne. Ai, pastor, ai, gente, eu não estou aqui para você se sentir mal. Eu quero que você morra. Morra para o seu ego, para a sua mentira, para a sua carne. Sabe, nem eu, deixa eu te falar, você, todos nós temos um potencial absurdo de cair, de escandalizar o evangelho, de apostasia, de decepcionar as pessoas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais fundo você mergulhar, mais difícil voltar à superfície. Lá escrito em Heresias 1, versículo 2 é o seguinte: quanto mais alto sobe o macaco, mais aparece a bunda dele. É o tipo de coisa que você só pode falar em Goiás. Lá em cima escandaliza, quer dizer, lá embaixo. Então a esposa disse para eu ficar com a primeira parte. Mas como eu estou em Goiás, vista a cueca no macaco. Meu irmão, você pode se humilhar, ou você pode ser humilhado. A morte do orgulho é a humilhação. Nada na sua vida vai para frente se você não se humilhar. Deus não quer matar você, Deus não quer acabar com você, Ele só quer que você se humilhe. Você não é nada. Se Ele fizer assim, ó, você recebe vida. Se Ele fizer assim, ó, você morre. Nenhum homem é maior que sua vida de oração. Não, eu sou fulano, então não preciso orar. Eu conheço grandes pregadores que caíram. Eu conheço grandes cantores que caíram, mas nunca vi gente de oração cair. Eu vou te dar mais alguma coisa para você entender sobre a rebelião. Deus manda ou não manda jejuar? Agora tem um negócio no jejum que muita gente não sacou. Olha para mim, presta atenção. Eu demorei, isso tem muitos anos que eu prego sobre isso. E agora o meu pastor escreveu um livro, que a gente também lançou na nossa editora. Como é que chama aquele livro? Lulu. Você está pior que eu, meu filho. Eu tenho 42, você tem 20. Do Luciano Subirá. A lá, irmã sabe mais que você. Como é que é o nome, irmão? Cultura do jejum. Ele fez 4 jejuns de 40 dias. É a prova que jejum não emagrece, viu? Ouça, me perdoe. Lá vem eu de novo ter que ligar e pedir perdão. Não é nada, a gente zoa mesmo. Esses dias ele foi me receber num evento dele, pegou o microfone. Nós vamos receber o pastor Hernando, tem um testemunho muito forte. Ele era gay, Jesus salvou ele. Eu falei, não, senhor, o goiano tem outro problema. Que conversa é essa, rapaz? Ó, as ideias. Então escuta, vamos lá, foco, volta. Isaías, olha esse texto, Isaías 58, versículos 6 e 7. Quando você for jejuar, lembre-se disto e nunca mais. 58, verso 6 e 7. Não, nada disso. O jejum que eu quero. Bom, essa é a King James. Muda um pouco a versão. Vamos agradar os mais novos e os mais velhos. Vamos lá. O jejum King James, essa é a... Põe Ferreira de Almeida. Põe qualquer uma aí. Põe King James. Põe uma Bíblia aí, irmão. Olha o que diz o texto. Primeira coisa, porventura não é esse o jejum que eu escolhi? Primeira coisa que você entenda, Deus decidiu que o seu povo tem que... Porventura
porventura esse não é o jejum que eu quero. Ai, pastor, eu jejum de Netflix, eu jejum de chocolate, jejum é de comida, irmão. Aí eu jejum de refrigerante, eu faço regime, mas não dou conta não, sinceramente. Agora, ó a sacada bíblica do jejum. Primeiro, esse não é o jejum. Deus está dizendo, eu quero esse jejum. Ele começa assim: solte as ligaduras da impiedade. Olha os efeitos do jejum. Quando você jejuma, você solta as ligaduras da impiedade. Há demônios que só saem com isso, com jejum e oração. Que desfaça as ataduras do jugo. Sabe, tem vários jejuns na Bíblia. Tem jejum de 3 dias, jejum de 21 dias, jejum de 40 dias, jejum de 17 dias, jejum de 2 vezes a semana. Os discípulos de John Wesley não podiam andar com ele se não jejuassem quarta e sexta, e não lessem 50 livros por ano. O meu é um pouco menos, tem que jejuar toda semana e ler 30 livros por ano. Ai, pastor, eu queria andar com você. Eu falei, pode andar, está aí a lista de livros, e me faz a resenha depois. E jejum, e não sei o que. Ai, pastor, transfere a unção. Transfiro, eu só não transfiro o processo. Aí começa. O que faz o jejum? Jejum de 3 dias, por exemplo. O segredo do poder está aqui. O jejum mais poderoso na Bíblia é o de 21. Só que ele não passa fome, ele passa vontade. Como é que se jejuma 21 dias? Facinho, facinho. Daniel disse, jejuei 21 dias. Não comi nada que eu gostava. Pronto, está aí. Tira tudo. Ai, pastor, eu odeio carne. Galinhada, então, não suporto. Gueropa. Irmão, todo ano, a época que eu mais recebo na igreja, atestado médico, é época de jejum. Eu falo, irmão, jejum é foro íntimo. Deus que está vendo. Não adianta trazer o atestado para mim. Parece que bebe. Não é para mim que você traz atestado. Como se eu tivesse alguma coisa a ver. Teve uma que escreveu no Face da igreja, Senhor, fala comigo. Espera aí, gente. Eu tinha acabado de pregar, a irmã chegou em casa e falou, Senhor, fala comigo, como é que eu me sinto? Aí eu fui no comentário, eu já nem uso mais. Falei, serva minha. Eu não tenho Facebook. Vai orar. Assinado o Senhor. A irmã ficou tão nervosa que pôs um emoji de bravo embaixo assim, ó. Eu pus uma de doido embaixo. Como assim, Senhor, fala comigo no Face? O jejum de 3 dias. Paulo jejuou 3 dias. Esther jejuou 3 dias. Nínive jejuou 3 dias. O jejum de 3 dias, ele serve para tirar as escamas dos olhos e os tapões dos ouvidos. Te explico. Foi depois que Paulo jejuou 3 dias que ele se converteu. Foi depois que Nínive jejuou 3 dias que Deus revogou a sentença de morte. Foi depois que Esther pôs o povo para jejuar 3 dias que a nação foi livre da crise e seria extinta. Aprenda, o jejum de 3 dias ele promove muitas coisas. Um deles, a salvação de um familiar. Ele abre a visão. Os seus familiares não se convertem, não é porque odeiam o evangelho, é porque o príncipe desse mundo cegou os olhos deles para que não veja a glória de Cristo. Então o que você faz? Tem que cair as escamas dos olhos. Um tio da minha esposa que ficou efetivamente no lugar de pai, o pai dela morreu quando ela era muito jovem, e ele recebeu um diagnóstico terminal de câncer.
E eu tentei pregar para esse homem por mais de 20 anos, ele nunca, italiano bravo, nunca quis aceitar. Ele começava falando, nem começa a goiar. Então, pus na mão de Deus. Quando ele recebeu o diagnóstico de estado terminal, 2 semanas de vida, minha esposa falou assim, amor, eu quero que meu tio se converta. Aí eu preguei na igreja sobre o segredo de fazer as escamas dos olhos caírem e os tapões do ouvido. Está aqui, ó. Que deixe as pessoas livres. Ela falou assim, eu vou fazer um jejum de 3 dias e vou pregar para o tio Juca. Vai lá, amor, vai nessa sua força. Ela fez um jejum de 3 dias. Chegou lá no Juca. Falou, tio, eu preciso só me escuta 2 minutos. Ele ficou em pé, um italiano vermelho, bravo assim. Só 2. Só precisa me ouvir 2. Irmão, quando você está cheio do Espírito, não precisa mais que isso. Ela falou nem 2 minutos de Jesus para ele. Mais de 20 anos. Aquele homem pôs a mão no coração em lágrimas, entregando a sua vida a Jesus. O que teve de diferente agora? Que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Agora, existe um segredo nesse jejum. Próximo verso. Porventura não é também que repartas teu pão com o pobre? Existe um jejum. O jejum que Jesus contou, que os apóstolos contaram, que a igreja primitiva fazia, está aqui o segredo. A ideia de Deus é que o jejum bíblico é o seguinte: quantas comidas, quantos alimentos você vai tirar por dia? Você come 3 vezes por dia? Para onde vai essa comida? O que você não come, você tem que dar. Olha como faz sentido. No período seu de jejum, você tem que dar a sua, o quê? Comida. Gente, o negócio de ajudar os pobres é tão santificador, que eu vou te mostrar isso na Bíblia. Põe para mim Mateus capítulo 6, versículo 1. Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, versículo 6. Por favor. São 118 versículos, 53 doutrinas. E por que doutrinas? 3 capítulos. No final do capítulo 7, São Mateus diz, terminando Jesus seu discurso, toda a multidão se admirou de suas doutrinas. Mateus 6, primeiro. Qual versão que está aqui? King James. Qual versão está aqui agora? Vai Ferreira de Almeida. Guardai-vos de fazer vossa caridade e obras de justiça diante dos homens. Verso 2. Muito bom. Por essa razão, observa o termo, quando deres esmola. Diga comigo, quando deres esmola. A esmola, repartir o pão, é tão santificador quanto a oração e jejum. Jesus não disse se deres, ele disse quando. Então entenda um segredo aqui. Deus, o Senhor Jesus chegou e disse assim, o anjo, você vai se lembrar, Cornélio, lembra de Cornélio? Não é o marido da Dinorá não. Não é o tio do Petruc. Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas esmolas. Eu morei dentro de uma caixa de papelão na cidade do Gama, dos 9 aos 12 anos, até conseguir entrar dentro de um ônibus e me esconder entre o último banco e o motor do ônibus e vir para a casa da minha avó. E o que era mais importante para mim era quando eu ganhava esmola. Eu te aconselho a assistir um filme na Netflix chamado, é de um mendigo sábio, chamado Somos Todos Iguais. Eu cheguei no Japão, o pastor japonês me perguntou, o que achou do Japão? Eu falei, tudo igual, pastor. Olha que interessante o texto. Mateus 6:2. Quando deres esmola. Mateus
6, versículo 6. Quando orares. Mateus 6:16. Quando jejuares. Sabe do que eu estou falando? Todos os ensinamentos de Jesus, 118 versículos, em 3 capítulos, 53 doutrinas, 75 desses 118 versículos são sobre oração e jejum. Ou seja, Jesus se preocupou muito mais em ensinar o povo a orar e jejuar do que outra coisa. Jesus nunca ensinou ninguém a expulsar demônio. Jesus nunca ensinou ninguém a curar um enfermo. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer. Ele só ensinou, ó, quando. Olha, sabe o que eu acho interessante? Que ele não disse se orar. Ele não disse se jejuar, se ajudar o próximo. Ele disse quando. A Bíblia sequer tem uma linguagem para quem não ora. Não é uma escolha. É tipo assim, quando fizer, faça certo. Não é tipo, por acaso faça. Ela não se comunica. Ela nem conta que exista gente que não ora e jejuma. Você quer ver Mateus 6, ele começa assim, ó. Quando orares, ore assim. Pai nosso que está no céu, de se orar. Vê que orar é em primeiro lugar uma relação de pai e filho. Filho que ora. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Aconteceu uma coisa, o céu se abriu. Desceu o Espírito Santo como uma pomba. E saiu uma voz do céu que disse para Jesus: esse é o meu. Vê? Toda vez que você orar, o céu vai se abrir. O Espírito Santo vai descer. E uma voz vai vir: meu filho. Orar é uma relação de pai e filho, de filho e pai. Jesus disse: toda vez que você orar, você diga: meu pai. A Bíblia ordena diariamente, simplesmente não oramos, simplesmente estamos em rebelião contra Deus. Olha, deixe-me te mostrar uma coisa aqui sobre a questão da oração. E o que ela acontece, ou o que a oração representava para Jesus. E por que ele insistiu tanto nisso. 75 versículos. Olha esse texto de Paulo a Timóteo 2, versículo 8. Primeiro, a Bíblia manda você jejuar? Responda. Se você não jejuar, isso te coloca em? A Bíblia pede para você jejuar? Ela pede? O que ela faz? Diz a Bíblia: esse é o jejum que eu quero que você faça. Ela diz: faça jejum. Agora vamos ver aqui, 1 de Paulo a Timóteo 2, versículo 8, sobre a questão da oração. Lê em voz alta. Pare, põe outra versão. Eu gosto de duas, porque numa outra versão, acho que da King James, diz: determino que os homens orem. Essa é King James. Vai lá. Olha para mim aqui. Sabe qual é o problema dessa igreja moderna hoje? Quando eu falo igreja genérica, o problema dos crentes é a rebelião. Nós simplesmente vivemos uma fé terceirizada. Tipo assim, se a igreja fizer uma campanha de oração, eu faço. Se a igreja fizer uma campanha de jejum, eu faço. Se a igreja fizer um plano de leitura da Bíblia, eu leio. Mas ninguém tem um altar específico para Deus na sua casa. Por isso que Joel 2:12 diz: voltem-se para mim. Ele não está falando para o mundo, ele diz: é se o meu povo. É você, meu irmão. Você não percebeu como o diabo tem nos distraído?
Começa o texto dizendo: determino que os homens orem. Ai pastor, mas a vida é corrida. A gente sai de casa às 5 da manhã, chega no trabalho 8, sai do trabalho 5 e chega 8 em casa. Mentira! Essa geração dos smartphones, Smart TV, filme da Netflix, série da Netflix, série do Prime, HBO Plus, Disney Plus, Globoplay, essa geração de filme de 4 horas só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Sabe qual é o nosso problema? A gente ora quando tem um diagnóstico de câncer, a gente ora quando tem uma doença, a gente ora quando pensa que tem uma necessidade. E a Bíblia diz qual é o nosso problema: pedis e não recebeis, porque só sabem pedir pelos seus deleites. Você tem que parar de orar só quando tiver problema. Você tem que orar para evitá-los. Não espera seu carro ser tirado da pista, não espera seu filho ter um problema. Você tem que ser brindado. Existe um lugar em Deus que o diabo te olha e não te vê mais. Você tem isso amarelo na sua Bíblia. Salmo 91 primeiro: aquele que habita, a palavra esconderijo ali é lugar secreto da oração. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quem não ora não tem descanso. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio. Olha o resto do texto: pois Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o que mais? E praga nenhuma chegará na tua casa. Sabe que lugar é esse? É o lugar secreto em que o diabo te procura e não te acha. Uma bolha que Deus põe e fala assim: você está escondido em mim. O problema é que você não consulta a Deus. O problema é que você não pergunta a Deus. O problema é que você não vai para a cruz. O problema é que você fala, ninguém pode te ajudar, meu irmão. Ai, mas meu marido me entende. Na realidade ele já aprendeu que não resolve falar. Ai, minha esposa me compreende. Não compreende, ninguém te entende. Nem sua esposa, nem seu marido, nem sua mãe. Ninguém te entende mais, ninguém aguenta mais. Mas a cruz te aguenta. Deus te entende. Ele tem todo o argumento que você quiser. Todo dia, toda hora que você chegar com dor, Ele tem o bálsamo para cura. Toda hora que você chegar doendo, Ele tem a mão dele passando ali. Ninguém resolve sua dor, a cruz resolve tudo. Três coisas aqui. Primeiro, Jesus considerou que a oração era mais importante para ele que o alimento. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, presta atenção. A Bíblia nos mostra que sempre antes da refeição matinal, está falando do café da manhã, ainda escuro, Jesus se levantava para orar. Isso significa que para Jesus orar era mais importante que comer. Segundo, Jesus para escolher 12 orou. Jesus para ser tentado jejuou. Você escolhe, compra, vende, casa e descasa e não ora. Você é tentado, atenta e não ora. A gente é melhor que Jesus. Diz o texto, em segundo lugar, para Jesus, a oração era mais importante que reunir as grandes multidões. Já que a Bíblia declara que Jesus reunia as grandes multidões para ouvi-lo, para que ele curasse de suas enfermidades. Porém, antes de reunir as multidões, ele se retirava para orar. As horas preciosas que ele tinha com o Pai, era muito mais importante para ele, para que então ele pudesse corresponder às multidões famintas.
Terceiro, para Jesus, a oração era mais importante que o sono. Não gostei desse pastor, falou mal de comida e dormir. Tem um que falou, eu não gosto de fazer jejum que me dá fome, não gosto de fazer vigília que dá sono. Lucas 6:12, veja, diz assim, a Bíblia nos diz que Jesus saía para o monte todas as noites a fim de orar, e ali passava a noite toda. Mas Jesus nem trabalhava. Bom, eu entendo que a rotina de cada um é diferente. Mas para Jesus, orar era mais importante do que comer, do que as multidões, e era muito mais importante do que dormir. Preste muita atenção. Olha para mim. Tem duas coisas que precisamos fazer. Primeiro, nos reapaixonarmos por Jesus. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Tem duas maneiras de você navegar. Quando você está em águas paradas, você precisa fazer força e usar o remo. Quando você está em água corrente, o que você faz com os remos? Guarda. Quem te leva? Isso aí se chama aceleramento. Vou te explicar isso de maneira bem simples. Elias estava lá de boas, na lagoas, tranquilo, feito grilo. E Deus falou assim, Elias, levanta. Elias levantou. E Deus disse, corre. E Elias começou a correr. Daqui um pouco ele passa os cavalos de Acabe. Lembra de Acabe, que é banana? Porque aonde tem uma Jezabel, tem um Acabe. Não tem como ter um sem o outro. E Elias começou a correr. Sabe, gente, se você não aprender nada esses dias, eu te ensino a andar a cavalo. O meu avô é um português que era padre, veio para o Brasil, chama Manuel Gomes. E ele apaixonou por minha avó e abandonou a batina. Morava numa rocinha e ele me ensinou a andar a cavalo. Ele vai, monta no pelego. Português é virado no amor. Você tinha que segurar a crina do cavalo e se chorar, você vai, mas monta logo. Mas pô, ela que sela, monta logo. Amor. Aí eu falei, mas vô, me dói. Ele falou, vou te ensinar a andar a cavalo. A hora que o cavalo galopar, você galopa junto. Senão a costela dele bate na sua, parece que você apanhou de 30 homens. Você aprendeu a cavalo. Então a hora que o cavalo galopa, você galopa junto. Você gruda nele e vai dizer, não, irmão, você parece que apanhou. E eu aprendi a cavalo. Mas entenda uma coisa que eu estou dizendo aqui, preste muita atenção. Um cavalo bangaré, se ele galopar bem, vai mais ou menos uns 50 quilômetros. Imagina o rei que tinha 4, em cima de uma carruagem. Vamos a colocar aí, mas jogando bem por baixo, uns 60, 70 quilômetros. Diz a Bíblia que Elias se levantou e correu mais que os cavalos do rei. É o flash. Ainda olhava para o rei e fazia assim, ó. Sabe o que eu estou dizendo? Existe um negócio que se chama, um hiato chamado entre você plantar e colher. Em época em que Deus te acelera, aquilo que você demoraria 30 anos para colher, você colhe em 2. Significa que você colhe aonde não planta. Isso é chamado de aceleramento. E sabe quando acontece aceleramento? Quando você está plugado direto em Deus. Plugado. Então, deixe-me te falar uma coisa. Nós precisamos urgente daquilo que eu chamo de um novo Pentecoste da parte de Deus. Um avivamento que vai preparar nossos filhos para o que vem adiante.
Ainda hoje, essa madrugada, eu vi muitos aqui, uma taça de óleo desse tamanho, muito quente. Vem aqui você, pequena. Eu te vi hoje. E ele descia sobre a coluna assim, e queimava. Vou te dizer o que é unção. Queimava. Só. Nunca tenha medo do Espírito Santo. E ele nos prepara, sabe? Eu tenho 42 anos. Com 15 anos eu estava em Palmeiras de Goiás recebendo esse óleo quente. Nunca pedi para Deus nada disso. Nunca pedi para ir no Japão, Eslovênia, Venezuela, Rússia. Nunca. Eu só queria uma coisa. E por que que ele nos acelera? Porque a pressa passa a ser dele. Não minha. E aí o coração dispara. Sente? Te amamos, Espírito Santo. Meu irmão, é hora de pegar os remos e pôr dentro do barco e deixar a correnteza levar. A Bíblia diz que os homens de Deus são guiados pelo Espírito. Ame Ele agora. Ame Jesus. Você sabia que o amor por Jesus é um tipo de batismo do Espírito? Romanos 5:5 diz isso. Que é o Espírito Santo que derrama o amor por Jesus em nossos corações. Ame. Só ame. Só ame. Enquanto Ele queima o seu coração. Queima completamente por Ele. Traga todos os seus filhos, netos, sobrinhos, todos aqui à frente. E os pais vão ficar de frente para eles, não de lado, sempre de frente, pai ou mãe. Tragam todos. Nunca fique de lado, sempre de frente. Sabe, eu estava pregando no Rio de Janeiro esses dias, e eu dizia: pai, fique de frente para os seus filhos. Eles não ficavam. Sabe por quê? Porque tem pai que não tem coragem de orar por filho, porque fala tanto palavrão e bate tanto, que agora tem que olhar no olho do filho e dá vergonha. Olhem para mim os pais e depois mães. Primeira coisa, você representa o sacerdócio de Cristo dentro da sua casa. Você é representante de Jesus. Segunda coisa, a sua mulher representa o Espírito Santo dentro de casa. Uma vez eu falei alto com a minha esposa e o Senhor me disse: nunca mais grite com a sua mulher. Ela é representante do meu Espírito aqui dentro.
Em Malaquias 4, versículo 5 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Lucas 1,17 diz: e virá no espírito e no poder de Elias. Sabe, você é um homem duro, mas eu vou te mostrar que você não é duro. Eu vou te fazer chorar diante da minha presença agora. Você vai chorar como uma criança desesperada de tanta presença, para você ver que não existe ninguém duro diante da minha presença. E Ele vai humilhar você diante dEle agora. E Ele manda te dizer uma coisa: olha para mim aqui. Eu sou seu pai. Você nunca esteve sozinho. Vê? Você não é duro. Ele está te arrebentando agora, né? Ele está queimando você. Onde está seu filho? Fique de frente para ele. Chore com ele. Ele precisa ver suas lágrimas. E agora Ele vai transformar famílias. Esposas vão se arrepender para maridos. Maridos vão se arrepender para esposas. Filhos para pais. Vamos, olhe dentro dos olhos de seus filhos. Fique só olhando. Eu quero ver o quanto tempo você consegue olhar para o seu filho ou sua filha. E vai vir agora o espírito de avivamento. Nenhum avivamento nasce se não começar dentro dos lares. Pastor, eu estou sem meu filho, sem não sei o que. Fique em pé assim mesmo. Você vai sentir o abraço do Espírito Santo em você aqui. Olhe, não quero que você diga nada, apenas olhe. 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 É isso que arrebenta com a gente. É a presença do Espírito nelas que transforma os pais. Vê? Viu? Te amamos, Espírito Santo. Põe ela aqui. Oi? Quantos anos você tem? 9. Cadê a mamãe? Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Olhe no olho do marido agora. Olhe no olho da esposa. Lá dentro você vai saber a falta de exemplo, de testemunho que você dava. Olha no olho de seus filhos. Olha para mim, você precisa arrumar um lugar em casa e chamar de seu e de Deus. Aqui é nosso lugar. Mudar a rotina e pôr Deus como prioridade. Aí você pode entender o que é avivamento. Passar a ter uma cultura. Coisa linda, Espírito Santo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Você vai sentir queimar. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Vai até. Estou. Vai, eu amo a tua presença. Cante mais alto que você puder. Teu sorriso é vida em mim. Agora cante com eles. Ministre o Espírito sobre eu sua família agora. seguro em suas Mamãe, mãos. ministre. Confio Papai, ministre. em ti. Tudo muda agora. Confio em ti. Cante alto e forte.
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aos teus pés me rendo, pois a tua quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Levante suas mãos e cante. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tudo que eu mais quero é te ver. Vem e beija-me com tua glória. Vem e beija-me com tua glória. E vem com tua glória. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo de dentro pra fora, vem queimar em mim, de dentro. Vem, 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 vem. Oh, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje. Agora levante as mãos. Deixe o Espírito Que vir seja sobre hoje. agora. Seja cheio agora. Seja cheio agora. Seja cheio. E a terra clama. O mais alto que você puder. E a terra
E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e fogo. Mais forte! E vem como labareda de fogo, vem e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo e pousa. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Você pode cantar isso? Deixa o céu descer, grita, deixa o céu, deixa o céu descer, deixa o céu, assim na terra como no céu, e deixa o céu descer, oh, deixa o céu descer, yeah, deixa o céu descer, deixa o céu. Vamos começar a aumentar o nível do rio nesse lugar. E deixa o céu descer, deixa o céu descer. Esse é o nosso clamor. Deixa o céu descer, deixa o céu. Então declare, pois teu é o reino, teu é o poder e é a glória pra sempre. Amém. O teu é o reino, teu. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, é o poder. Oh! Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejo. Teu reino vem, vai ser. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a noite. A promessa de Joel é Vem fazer que nos últimos dias derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Ele iria começar com as crianças, vossos filhos. Então o que você está vendo aqui é só cumprimento. Agora entenda bem, a cada 100 anos o Espírito Santo visita a terra. Em um desses avivamentos Jesus volta. Avivamento, deixe-me te falar, isso é muito importante. No mesmo texto de Hebreus que fala
sobre as coisas inabaláveis. Hebreus 12, verso 28. Lá na frente diz: não abandone o termo ou a congregação. Deixa eu te falar. O diabo criou um termo hoje que fará com que, diz assim, no dia em que Jesus voltar, Jesus fala isso: achará fé na terra. Cuidado. Nós precisamos de um avivamento para ressuscitar a nossa fé. Então vai fazer parte, escute, muita gente vai cair e escandalizar. Você pegou um contrato desse tamanho e nas letras garrafais estava escrito lá: virá escândalos. Nas letras garrafais está lá: você será traído, eu te envio como ovelhas no meio de lobo. E você assinou embaixo dizendo: eu aceito Jesus. E lá embaixo nas letras minúsculas estava escrito: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não está vivendo nada que Jesus disse que você não viveria. Cuidado, porque o Senhor balança a figueira e só cai fruto podre. Eu sinto que o Senhor está reavivando a fé de muita gente. Você precisa entender isso. Eu todos os dias falo: Senhor, põe tuas palavras na minha boca e fogo nas minhas palavras. Quantos anos tem a sua menina? 12. Pergunte para ela o que ela está sentindo. O que ela te disse? É bom? Você gostaria de sentir isso todo dia? Isso é melhor que a Vandinha, não é? É melhor que TikTok, melhor que Instagram. Isso se chama Espírito Santo. E é você, papai, que ensina seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Muitos aqui são muitos pequenos, muitos nem entendem o que está acontecendo. Eu não sei nem por que subiram. Mas eles recebem no Espírito. Deixa eles. Daqui um pouco eles crescem e nunca mais esquecem. Qual é o seu nome? Lavine. Quantos anos você tem, Lavine? 7. O que você está recebendo agora? Pode olhar para mim no tempo. 7 anos. O Espírito Santo está lhe batizando agora lá. Minha filha tem sua idade. Ela ora em línguas, ela chora. É bom, né? É bom, né, lá? Deixa eu pôr a mão sobre você. Você quer ali com as crianças? Você quer ali com elas? Vem aqui, deixa eu orar com você. Chega mais, papai. Apenas diga: Espírito Santo, eu te amo. Apenas digo o quanto o Espírito Santo é importante para você. Essa, o TikToker não pega mais. O problema é que os pais não querem mais se incomodar com os filhos.
não querem mais gastar tempo. Naquele livro Corações Profundos, Revelações Profundas, eu te ensino a ensinar seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Eu acho que não tem mais. Pode pegar lá. Eu preciso que vocês me dêem esse espaço aqui à frente. E desculpa, gente, na hora que eu sair, eu vou direto para Anápolis, eu prego. Eu sei que é aqui do lado, mas 4 horas da manhã eu estou de pé. E o primeiro culto é bem de manhã. Pode deixar elas aqui. É só vocês, os pais mesmo, da linha. Só os pais que dá linha mesmo. Ele cai e bate aqui no mesmo local. Receba agora a libertação. A Bíblia diz que tinha um menino que caía no fogo. E agora eu repreendo esse espírito que faz ele cair. Em nome de Jesus. Sabe, aqui eu repreendo, fecha os olhos todas as crianças. Eu repreendo todo espírito de suicídio, de morte, de violência, de desobediência, de automutilação, todo o plano do diabo sobre nossos filhos, netos, sobrinhos. Nós pedimos o teu Espírito sobre essa adolescência de hoje, sobre os jovens. Nós contra-atacamos os ardis do diabo, em nome de Jesus. Agora olha para mim, olha o que eu vou fazer. E isso que eu vou fazer agora é protocolar. Primeira coisa, Pastor Eduardo, muito obrigado. 6 meses. Deixe-me te falar uma coisa sobre essa cidade. Eu amo essa cidade. Eu estou há mais de 20 anos aqui. É um desafio Goiânia. Tem muita gente aqui decepcionada com a igreja, pastor, etc. Mas são indesculpáveis diante de Deus. Jesus nunca decepcionou eles. Então é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, elas trocam muito de igreja. E como você está em 6 meses, você está numa fase de ser testado. Você precisa estar diante da cruz de Cristo todo dia. Todo dia. Quando eu falo diante da cruz, é em oração. Esse lugar aqui tem sido um cemitério de pastores. Mas eu repreendo isso em nome de Jesus. Infelizmente, essa teologia da hipergraça fez que o povo desrespeitasse o Espírito Santo, perdesse o temor. Não se teme mais a Deus. Mas entenda o que eu vou te dizer. Isso está mudando. Ele balançou a árvore, e só os frutos podres que caem. Novos frutos estão nascendo. Agora eu quero saber, você faz parte do podre ou dos novos? Ou do fruto que permanece? É aquele que perseverar até o fim e será salvo. Eu vou fazer um pedido. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero vir a Jesus. Eu quero voltar a congregar. Eu quero olhar para Jesus. Agora, se você está numa igreja que o pastor é adúltero, mente, etc., aí, meu irmão, é outra coisa. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Não é desculpa. Você é adúltero, mentiroso, enganador também. Jesus fez isso. Todo lugar vai ter escândalo. O que você vai fazer com ele que é o problema. Olhe para Jesus. Só para Jesus. Todo mundo vai dar conta diante de Deus, de si. Então os que estão aqui, que querem entregar a sua alma, a sua vida a Jesus, onde você está, você vai levantar a mão que eu quero orar por você. No seu lugar, bem alto. Você que quer, levanta a mão.
Não abaixa a mão. Você quer entregar sua alma, sua vida a Jesus, ou voltar para Jesus? Levanta a mão que eu quero orar por você. Não abaixa. Onde você está, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Não abaixa. Bem alto. Vou pedir que você que levantou a mão venha aqui à minha direita. Oi? Pode vir. Jovens, adolescentes, rapazes, moças. Vem em família. Pode vir aqui à minha direita. Vem à minha direita aqui. Cadê sua menina? Como é que ela está? Está bem? Que bom. Bem. Pode vir. Olha para mim aqui, presta atenção. Eu posso te pedir uma coisa? Você vai fazer 4 coisas toda vez que você for orar. Você vai orar, né? A Bíblia diz que você ora. Ore por mim para 4 coisas. Deus me dê saúde mental, física, emocional e muito dinheiro. O tanto que você pensar em dinheiro é pouco. Se você souber o tanto que eu viajo, irmãos, até as passagens de avião, é muito difícil eu ir num lugar. Aqui eu vim, a igreja custeou, junto com outras igrejas. Mas eu não gosto de ser pesado para as igrejas. Nunca falei de valores com igrejas. Então ore por mim. Estamos indo para Eslovênia. Vou deixar minha esposa na Inglaterra com a minha filha. E vou pregar na Rússia. A Bíblia sempre disse ide, ela nunca disse volte. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz volte. Eu sempre volto. Mas se você quiser ir comigo, eu garanto que você chega. Não posso prometer que você volta. Mas por favor, me inclua nas suas orações. Lembra de mim.